Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 8 horas. No ar, programa Divinista. Nos próximos 25 minutos, as coisas importantes da vida. Programa Divinista. Programa Divinista. Programa Divinista. A consciência da unidade divina entre os seres há de ser a força propulsora de todos os atos de fraternidade, como sejam a tolerância, o perdão, a resignação e o espírito de renúncia e abnegação. Mensagem estreia do livro As Margens do Mar Morto, de Oswaldo Polidoro. Esse livro está disponível para download gratuito no nosso portal www.conhecerparatransformar.com.br. E se você quiser ganhar o livro Evangelho Eterno, mande para o WhatsApp com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 99608-4846. Tema de hoje, o especial de Natal, né, Lenira? Sim, especial de dezembro. De dezembro, especial de dezembro. Na verdade, especial Jesus. E o ouvinte que acompanha a gente está vendo que está tudo mudado aqui, né? Nós estamos no YouTube, coisa que quase 20 anos, esse é o milésimo, eu te falo já qual que é, 15º programa. A gente está aqui, nós estamos com 2 convidados e seja bem-vindo ao programa Divinista, como sempre. A gente, nesse dezembro aqui, a gente vai testar esse formato, depois você conta pra gente, manda um WhatsApp pra gente. Poxa, gostei, não gostei, faça assim, faça assado. Eu acho super legal, né? O conteúdo nosso não vai mudar, é sempre a gente quer um modo mais gostoso, mais bate-papo para falar das coisas importantes da vida, como diz a nossa vinheta, que são as realidades espirituais. E a gente vai estar aqui com 2 convidados especiais que eu já vou apresentar para vocês, certo, Jorge Rufino? Sim, perfeito. O importante é que todos sabemos que o universo é dinâmico, mas tem coisas que nunca mudam. Por exemplo, os nossos canais de comunicação com o nosso querido ouvinte, com a nossa querida ouvinte. Então, quem quiser ganhar o livro Evangelho Eterno, basta mandar para nós um WhatsApp com o nome e endereço completo. O nosso WhatsApp é 99608-4846. Repetindo devagar, como diz a Lenira. Repetindo devagar. Estamos em São Paulo, código de área 11. Nosso WhatsApp é 99608-4846. E como nós sabemos, a espiritualidade, né? Atropelei a palavra. A espiritualidade se desenvolve em comunidade e a responsabilidade é individual. Mas o caminhar, sabemos, é sempre em conjunto. Então, nós estamos vendo várias iniciativas individuais no novo portal, Conhecer para Transformar, que eu falei agora há pouco. Fiquem atentos, principalmente no nosso canal do YouTube. Busque lá, Conhecer para Transformar no YouTube. Tem, por exemplo, mais de 280 horas de vídeos. É a obra do Oswaldo Polidoro comentada por pessoas experts, como as que estão aqui hoje. Exatamente. E você não vai esquecer as nossas mídias sociais, né? No TikTok, no Facebook e no Instagram, né, Jorge Rufino? Tem o download gratuito para o Evangelho Eterno em português, em inglês e em espanhol. Isso, nas páginas Informes Divinos, tá bom? A gente espera vocês lá. Mas vamos ver como esse formato vai funcionar. A ideia não é muito diferente do que a gente já faz aqui, tá bom? A ideia é a gente elege um tema central, traz aqui alguns textos, traz aqui algumas provocações e a gente bate um papo sobre isso, sempre tentando buscar unir a parte que é teórica, vamos dizer assim, aquele que é conceitual, com o nosso dia a dia, que é o que a gente já vem fazendo aqui no programa há um bom tempo, mas agora numa dinâmica diferente aqui com os nossos amigos aqui. Eu vou apresentar os nossos convidados. Ah, você vai? Sim. Então, fala você. Pode ir. Mas você apresenta já. E hoje a gente vai acolher alguns exemplos de Jesus, então esse mês todinho nós vamos falar sobre Jesus, acolher uns temas de Jesus de ordem prática. Hoje é do acolhimento do diferente, né? O acolher aquele que é o diferente. Eu deixo você... Deixa, tá vendo? Eu deixo ele apresentar. Está aqui conosco a doutora Roseli Giusti, psicóloga, e o cineasta Kainan Valadez. E a Roseli, vocês conhecem do Momento de Saúde, né? Uns bons pares de anos aqui. E por um acaso... uns bons pares de anos fazendo o programa de saúde. Sim. E que eu estou pensando até em reeditar aqui alguns deles. E o meu
filhote. Galera, tem que falar isso. Eu tinha que falar. Bom, para a gente falar dessa questão do acolhimento do diferente, etc., a gente tem alguns exemplos, como a gente comentou, né? Alguns exemplos na Bíblia. Tem a história do publicano, da samaritana, tem mais alguns outros ali. E vamos começar com o samaritano, o caso da samaritana? A samaritana, né? É. Muito bom. Muito feliz de estar aqui com todos vocês, para a gente poder conversar sobre esse assunto. E eu acho que seria legal, antes até da gente entrar na samaritana, já que a gente vai abrir com Jesus, acho legal a gente pensar sempre um pouco no contexto histórico, no que estava acontecendo ali naquele momento. Se a gente olha a região ali onde Jesus fez toda a trajetória dele, é aquela região conhecida como Levante. Se você olhar no mapa mundi, o que é essa região do Levante? Ela está bem no centro, ela é o epicentro entre Europa, África e Ásia. Então, inclusive hoje, infelizmente, fruto ainda de muita dor, e não é, inclusive isso que eu vou falar, é uma das razões por que isso acontece. A faixa de Gaza, uma cidade de Gaza, que fica ali na parte sul do Levante, ela é uma das cidades mais antigas, é um dos povoamentos mais antigos que foram sempre povoados, sempre teve gente morando lá. Uma região que sempre foi povoada. Porque chegavam muitos navios, era um dos primeiros portos, grandes portos da humanidade. Então, estou falando tudo isso só para a gente entender que aquela região do planeta, da onde nasceram tantas e tantas iniciações, era um lugar muito efervescente. Era um lugar com muitas etnias. Era um lugar com muitos povos diferentes. Então hoje a gente pensa só, não tem árabe, judeu. Muita rota também. Era muita rota, era muita gente passando. Por mar, por terra. E aquela é uma das regiões também, e tem muita coisa para a gente tirar a partir disso, mais guerreadas que tiveram. Né? Assim, foram muitos impérios que passaram e foram e tal. E o que tinha nesse momento? Nós tínhamos os romanos. Daí, para chegar na samaritana. Falou, como que eu vou chegar na samaritana? Eu estava pensando, como vamos chegar na samaritana? Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram um povo semítico, né? Ou seja, para a gente pensar, né? É sempre bom a gente relembrar que esse braço que a gente está falando, que é o braço judaico-cristão, é um braço só, da onde sai muita coisa. Então você tem um povo semita, que é da onde saem os judeus, e só tem hoje 2 povos que perduram até hoje dessa linha semítica: os samaritanos e os próprios judeus. Então, os judeus, embora eles fossem, digamos, da mesma perna étnica ali, os judeus, quando eles vão consolidando a religião do judaísmo, eles vão se separando dos samaritanos. Então, para eles, os samaritanos eram como se fossem bárbaros, né? Era como se fosse um povo atrasado, não era o povo que seguia a mesma religião que eles. E tem mais um agravante até a gente chegar na samaritana. A gente fica pensando só nessa, porque a gente vai falar sobre preconceito hoje, a gente fica pensando só nessa diferença de povos e de etnia, mas também tem, no caso do samaritano, tem regras sociais e culturais que existiam na época. Por exemplo, um judeu não podia trabalhar, não só no sábado, mas ele não ia fazer, um homem judeu, embora a gente sabe que Jesus era um nazireu e tem algumas diferenças por causa disso, né, dos essênios, que depois a gente pode até falar, ele não podia trabalhar, ele não podia puxar uma água, né? Alguém tinha que fazer isso para ele, mas não seria uma samaritana a fazer isso para ele. Então o que acontece? Jesus está lá no processo dele, e isso é muito legal hoje em dia, que você pode ir lá no Google Maps e ficar vendo onde que é Samaria, onde que é Judéia, muito legal dá para traçar isso. a rota, entender o que aconteceu. No Google Earth, então, você vê Ver onde está ali, né? Onde tá acontecendo ali. E você consegue ver como que era na época, reproduções da época, simulações de como era na época e tal. Então tem que ter essa discussão. Porque eles foram se encontrar no tal de um poço, o Poço do Jacó. Então, sabe o que eu quero comentar? Tem uma diferença muito grande com relação aos samaritanos, porque, se eu não me engano, na época do rei Acabe, eles foram para uma idolatria de um deus estrangeiro. E isso era muito pesado para quem era o judeu. Então, isso era forte para eles. E daí, imagina que o acesso aos recursos é uma área muito seca, o acesso aos recursos é complicado. Então, quando a gente fala do Poço de Jacó, a gente não tem como ter certeza, mas muito provavelmente devia ser um lugar muito povoado, um lugar muito... E Jesus está lá cansado, os apóstolos foram pegar comida, alguma coisa do tipo, e Jesus encontra uma samaritana e pede para ela: minha filha, você podia verter uma água para mim? E ela se assusta.
Ela fala, mas você está pedindo água para mim? Eu sou uma samaritana, né? Ela se assusta por quê? Porque ela não estava acostumada com um judeu conversando com ela. E vamos aqui, então, agora, tirar meu óculos. Feito o preâmbulo. Quando o seu filho tira o óculos para ler, você vê que você já está avançadinha na idade. Porque acho que vale a pena só a gente falar até água viva. Sim. Que é, então, veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Né? Porque às vezes a gente fala assim, na Bíblia é tão seco, dá-me de beber, que às vezes até fica difícil. Ele foi lá e pediu uma água. Porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E daí a mulher samaritana, ela se assusta. Como sendo tu, judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E daí Jesus responde, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber. Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Vamos lá. Vamos quebrar esse textinho aí para a gente entender o que ele está falando. Ele está aproveitando esse momento e ele já está saindo da parte comizente da água e ele já está lá enfiando uma parábola. Doutrina. Uma doutrina. Né? Então ele está falando, ó... Conceito filosófico. E daí ela falou, imagina ele tá nesse papo, ela tá meio constrangida, deu água, falou assim, minha filha, isso aqui não é nada, porque essa água aqui eu bebo E fico com sede. e já eu tenho sede. Isso. Mas a água que eu vim te dar é uma água que nunca... Você nunca mais vai ter Você sede. nunca mais vai ter sede. Sacia eternamente. Porque é o conhecimento espiritual. Exato. Porque é aquilo que você de fato está ansiando como espírito, né? E daí você vai ficar com essa sensação de saciedade depois que você tem esse conhecimento passado ali espiritual por Jesus e tudo mais. Estamos E é aprendendo isso. aqui. Então é isso. Eu queria falar sobre isso, sobre a Samaritana, eu acho que é um pouco isso. E que é isso, assim, mais importante daquilo que a gente está escolhendo aqui para dezembro, para conversar, é que quando Jesus vem, ele vem para todos. Sim. E isso causa um impacto gigantesco naquela sociedade, né? Porque os essênios vêm, eles descem com uma mensagem e daí começa a fazer uma transformação social muito grande, porque não é mais essa relação sectária, Sim. mas é uma relação comunal. Eu queria E só... aí, isso que eu ia falar contigo, eu ia passar para a Roseli, porque eu acho que, Roseli, lembra aquele trecho que você falou do samaritano, do bom samaritano? Sim. Eu acho que a gente podia linkar com agora, até valeria a pena se você achar interessante, Sim. porque aí a gente puxa para hoje, né? Quais são as diferenças que nós estamos fazendo hoje, quais são as discriminações que nós estamos Sim. fazendo hoje. Que eu achei legal isso daí. E eu queria até antes de falar do bom samaritano, né, nesse link que o Kainan falou, eu achei muito interessante que ainda na parábola da mulher, da água, do poço, né, tem mais para frente no versículo 23, chega uma hora que ela fala assim, nossa, mas a gente adora diferente, a gente adora nos montes e você é judeu. E Jesus fala, ok, nós fazemos diferente e tal. Mas aí ele fala assim, olha no 23, mas hora vem... Ora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Então, eu achei isso muito interessante, porque aqui também fica aquela coisa assim, mas você adora no templo, você adora de uma maneira, a gente adora lá no monte, porque o Kainan falou que para eles era uma coisa mais bárbara, mais antiga, mais, né, ultrapassada. Mas Jesus diz, olha, vai chegar a hora que não vai ser sinagoga, mesquita, igreja. Ele não fala isso exatamente, mas a gente poderia transpor para agora que, assim, essas diferenças também, elas têm que ser superadas, né? Essas diferenças formais, de lugar, de rito, elas têm que ser superadas para se adorar em espírito e verdade, né? Perceber que Deus é para todos, né? Está acima dessas divisões. Certo. E não, impressionante, porque 2000 anos atrás ele falando isso. Pois 2000 anos atrás. Então, isso é importante, porque se eu faço isso, essa questão da intolerância religiosa não existiria hoje. Exato. Porque eu não tenho um lugar definido, eu não tenho um nome definido, um rito definido.
adorar Deus, espírito e verdade é uma coisa extremamente... que às vezes a gente até aqui não sabe muito bem o que significa. Exato. Não, porque é uma experiência individual. Individual, né? entendeu? Transcendental, né? Não tem a ver com a matéria, não tem a ver com um lugar específico, um rito específico, uma roupa, mas é a ligação de você com o divino. E você sabe que eu não me lembro, me corrija se eu estiver errado, se é ela que ele fala assim, bem diz que não tem marido, é nesse caso. Ela mesmo. Você sabe o que eu acho Ela engraçado? teve muitos maridos. Ela teve na muitos verdade. maridos e aquele que hoje você chama de marido não é teu marido. Fofoqueiro. Isso mesmo. Não, mas sabe o que eu achei legal? Porque Ela teve 5 maridos. porque quando o Polidoro... Aliás, depois eu vou até achar aqui uma parte que o Polidoro comenta. Quando o Polidoro vai comentar isso, olha como o Polidoro ele vai no cerne da questão. Ele não vai falar das diferenças, né? Nós puxamos porque é importante nos dias de hoje a gente falar, né? Hoje é xenofobia, misoginia, milhares de coisas. É importante a gente falar. Ele vai centrar o comentário dele no aspecto da revelação, porque mostra isso daí, a revelação para Jesus. Isso. Então, como o Polidoro vai dar a importância nesse episódio da Samaritana, ele vai dar importância à questão a questão da revelação. Ele vai puxar para aí. Deixa eu falar, pessoal. Deixa ele falar. O ouvinte que quiser ganhar o livro O Evangelho Eterno, basta mandar para nós um WhatsApp com o nome deles completo. Nosso WhatsApp é 99608-4846. Aliás, com 2 mulheres presentes, é muito estranho que o Kainan conseguiu falar tudo isso. Porque eu fui o primeiro. Deixa eu falar primeiro. Então, você falando, né, essa parábola que a Lenira falou, na verdade não é uma parábola, é um ensino que Jesus dá, está em Lucas 10. E é uma passagem, né, que é interessante porque fala do próximo. Né? Então, assim, só para a gente contextualizar, Jesus está ali e vem alguém e fala assim para ele, né? Como é que eu faço, né, para ter a vida eterna? E Jesus fala, olha, o que fala a lei? Né? E eu acho isso interessante também, porque Jesus sempre se reporta à lei. Sempre. Né? Então, sempre os 10 mandamentos como foco, né, ali do comportamento e tal. Então, ele sempre remete, olha, o que fala a lei? E aí a pessoa lá, a pessoa que está falando com ele, né, que é um religioso profissional, fala, olha, ele fala que você tem que amar a Deus de todo o coração e tal, e assim, e o seu próximo. E aí Jesus fala, ok. Mas aí o cara fala assim, mas quem é o meu próximo? Jesus pergunta para ele. E eu acho que isso é interessante também, nessa questão. Porque quem é meu próximo? Amar o próximo, quem é meu próximo? Quem é meu próximo? É meu filho, é meu vizinho? Ou é só aquele que é do meu time, ou que é da minha meu nacionalidade? Marido, meu filho, ou da minha nacionalidade, da minha etnia, né? Porque a gente vive isso hoje de uma maneira muito da minha filosofia, séria. do meu partido político. Né? Do time de futebol. É o meu parceiro, né? Meu parça, né? Você fala, quem é o meu próximo, né? E aí Jesus fala assim, olha, então ele propõe uma historinha, né? Ele fala assim, olha, tem um homem, né, que estava vindo de Jerusalém para Jericó e ele caiu, ele foi assaltado, espancado e foi abandonado semi-morto na estrada. Né? E aí ele fala, olha, ocasionalmente passou pelo caminho um sacerdote, vendo-o, passou ao largo. Igualmente passou um levita, vendo-o, passou ao largo. Mas um samaritano, que aí voltamos ao samaritano. A questão do samaritano. Né? Que é o cara que é considerado o bárbaro, o pouco civilizado, enfim, né? Então ele fala, mas um samaritano, né, que passou em viagem, ele estava em viagem, viu, moveu-se de compaixão, aproximando-se dele, tratou-lhe as feridas com vinho e azeite, que era a opção que tinha na época, né? Colocou ele no animal e levou ele até uma estalagem. Cuidou dele a noite inteira e quando ele vai embora, ele dá um dinheiro para o hospedeiro e fala, olha, cuida dele, dá comida, trata dele e o que você gastar a mais, quando eu voltar, eu te pago, vou ressarcir aí o seu prejuízo, né? E aí Jesus volta e pergunta, então, quem foi o próximo realmente dessa pessoa que precisava de ajuda? Não foi né? judeu, não foi não levita, foi o levita, não foi, né? Então ele diz, olha, então, essa pessoa usou de misericórdia para com ele, né? Então ele vai e faça a mesma coisa. E eu acho interessante porque aqui não só trata da questão do preconceito, da compaixão, mas também do exemplo. Jesus diz, olha, veja o que foi um bom exemplo e faça a mesma coisa. E aí a gente traz de novo, como Jesus sempre traz, a questão do comportamento prático,
da ação, né? Então, sair só do discurso, da gente só falar na lei, falar em Jesus, mas como é que a gente traz isso para a vida prática, né? Para o nosso dia a dia, nas coisas comezinhas, na relação com o seu funcionário, na relação com o seu chefe, no trânsito, enfim. A Roseli falando, lembrei da passagem de Jesus, lá que ele fala, quando tive fome, desce-me de comer, quando tive água, desce-me de beber. Mas quando fizemos isso? Nunca tivemos antes? Quando fizerdes a um pequenino, é a mim que estará fazendo. Exatamente. E para dar uma ideia de como a vida de Jesus realmente é um exemplo nesse aspecto de hoje, Prático. porque a gente vai trazer outros aspectos ao longo do ano, do mês. A gente ainda tem a questão do publicano, Sim. tem a questão do centurião Cornélio, que é muito legal, porque ele é um romano, né? E ele vem pedir para Jesus, olha, vê lá o meu servo. Não, eu vou lá. Não, mas você não pode entrar na minha casa, porque você é um grande mestre, um grande senhor. Você não pode entrar na minha casa. Manda, porque ele diz assim, eu comando, sei lá, 1.000 soldados, 10.000 soldados. Quando eu quero que alguém faça, vai lá. Ele faz. Eu mando. Vai lá, ele faz. Então, tu manda que será feito. E aí, é interessante porque aí Jesus vai comentar. Não só cura, vai que o teu servo está curado, né? Então, Jesus não tinha... não é judeu, não curo. Não é... é romano, eles eram invadidos por Roma, eu não curo. Ele falou assim, não encontrei aqui, no meio dos judeus, quem tivesse maior fé do que a dele. E o Polidoro comenta, quer ver? Ele vai comentar, depois quer ver se alguém conta aí a história do publicano. Que livro você vai citar aí? Eu vou... Que livro você vai citar? Esse aqui é o Novo Testamento dos Esse Espíritos. livro você encontra para download gratuito no nosso portal, www.conhecertransformar.com.br. Então, o Polidoro, comentando essa passagem do centurião, ele fala assim, outra vez comprovado que em Deus não há acepção de pessoas. Veja, ele não fala, em Jesus não há acepção de pessoas. Sim. Em Deus não há acepção de pessoas. Não importa se é branco, é preto, é isso, é aquilo, sabe, nada disso. Pobre, rico, hétero, homo, não importa. Desculpa. Vou só completar. Jesus admirou a confiança do centurião, que tamanha fé depositava nele, Jesus. E é bom considerar os motivos dessa fé, pois os essênios eram muitos, viviam escorraçados pelos sacerdotes, mas sempre agindo mediunicamente. Quer dizer, olha que interessante, os essênios eram escorraçados, mas eles faziam bem para o povo. Sim. Então eles reconheciam, né? Então o centurião não tinha fé por acaso, tinha conhecimento de causa. Então aqui o Polidoro fala assim, não é a fé cega. Eles sabiam o que os essênios faziam, porque os essênios... praticava mediunidade. Interessante, você falou essa coisa dos publicanos. Tem uma passagem em que Jesus está ali se alimentando, comendo, e alguém fala assim, nossa, mas ele estava com os publicanos e as pessoas de má fama. Né? Então ele fala de pessoas de má fama, e aí a gente fica pensando, quem são as pessoas de má fama? Ou até o que é ter má fama? Quais seriam os de hoje? Então, porque, veja, a má fama já dá a ideia de um julgamento. Você está considerando, você está separando as pessoas de boa fama e as de má fama, né? Então, talvez em função do comportamento, talvez em função da condição social, né? Que eram pessoas mais pobres, ou até com um comportamento, talvez, sexual, até diferente, enfim, né? Eles fazem alguma alusão a isso, no caso das prostitutas, mas, enfim, é muito interessante como entra um julgamento aí, né? Uma classificação do que é bom, do que é ruim, de quem vale mais, e Jesus está ali, né? E fala, eu vim aqui para acolher a todos. A todos. Quero ver a opinião do rei, né? Assim, ele tá querendo, os homens unidos aqui em Exatamente. Quando fala do microfone. Só uma coisa, o publicano era praticamente um coletor de impostos. Uhum. E que ninguém gostava dele. Ninguém gostava dele. E não necessariamente ele era um estrangeiro, hein? Sim. Que Mateus era, né? Sim, por isso que eu falei das mulheres, ou da... Eu quero ouvir a Rose. Sim. Não, por isso que eu falei das mulheres, que eles consideram pessoas de má fama, porque você vê, você coloca tudo no mesmo balaio. Fala mal. Quem você não gosta, quem você acha que é esquisito, quem você acha que tem um comportamento
errado, enfim. Diferente. Né? Diferente. Só pra gente visualizar isso de novo, né? Imagina isso, você tá lá no meio do meio de uma cidade muito povoada, com muita gente, e todo mundo brigando, e você tem um império que chegou, você tem uma religião já estabelecida, de repente chega Jesus e fala, gente, todo mundo brigando, chega numa sala e fala assim, gente, vamos se amar. Amai-vos uns aos Amor outros. E paz. Como é Amor eu- e paz. E o que a gente fez com ele? Matamos. Matou, o cara chegou com a melhor mensagem possível. O único aqui. no lugar. E a gente está até hoje tentando recuperar isso. Fala. Exatamente. Você quer dar o pause? É o pause. Então ó. Então, o que acontece? A gente, no segundo bloco, a gente volta daqui a pouquinho, quero ver se a gente fala sobre a mulher adúltera, que entra na questão do perdão, que eu acho muito legal. E também que a gente reflita hoje, se a gente reconhece os nossos preconceitos ou não. A gente volta já já. Fica aí, toma uma aguinha e volta, tá bom? Rádio Vibe Mundial e a hora certa. E a hora certa. 8h28. Pois é, você que está chegando agora no programa Divinista, tá estranhando? Pois é, não estranha não. A gente está aí testando, tá com um formato diferente nesse dezembro, falando sobre Jesus, num formato aqui de podcast. Depois você comenta com a gente, manda lá para a Cristina o que você achou do programa, achou legal, não achou legal, continua, não continua, a gente quer ouvir você, tá bom? E a gente... Líria, o nosso convidado, não estamos testando não, daqui para frente, né, Líria? Vai ser no nosso ritmo. Vamos ver. Sublevação. Vamos ver. E aí, Jorge Rufino, só nossas dicas de começo aí para o pessoal que está chegando agora. O nosso portal chama-se www.conhecerparatransformar.com.br. Estamos nas mídias sociais, vai falar todas, né? Mas várias delas. No YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok, com a página Informes Divinos. Onde você encontra, por exemplo, o livro Evangelho Eterno, em português, em inglês e espanhol, para download.
Olha, esse livro tem sido baixado em vários países da Europa e até da Ásia, pessoal. Você que está no Brasil, aproveita para conhecer. É legal. E aí você quer receber o Evangelho Eterno no aconchego do celular? Hoje eu não falei no aconchego do celular. Você manda um WhatsApp para nós, para onde, marido? Código de área 11, nosso WhatsApp 996084846. E tem uma novidade. Este mês, até terminar os estoques, porque a gente não tem para o mês inteiro, nós vamos presentear os nossos amigos, ouvintes nossos aqui, com o livro Lei, Graça e Verdade, tá? Então, assim, os primeiros que mandarem, a gente consegue mandar. Depois eu te aviso aqui se você recebeu ou não, porque a gente tem um estoque limitado. Então, é um presente de dezembro, Lei, Graça e Verdade. No Combinado? Mesmo WhatsApp? Mesmo WhatsApp, 996084846. Se você tem o Evangelho Eterno, pede o Lei, Graça e Verdade. Se você tem os dois, não pede, né, gente? Se você não tem, pode pedir os dois, que a gente manda os dois, tá bom? E a gente, então, está comentando hoje passagens de Jesus que mostram que ele não fez diferença, que ele acolheu a tudo e a todos. Então, a gente já contou sobre a samaritana, a Rose já contou sobre o bom samaritano, e a gente terminou com Kainan falando, que eu já esqueci o que você estava falando. Não tem problema. Mas o que a gente queria talvez falar um pouco, trazer nesse bloco, são a gente pensar de maneira um pouco mais prática e tentar entender principalmente aonde que nós, individualmente, intimamente, podemos melhorar. Porque todo mundo, a fala que todo mundo tem, né? Eu não tenho preconceito. Eu não tenho preconceito. Né? Não, ó, eu tenho até amigo gay. Olha, eu tenho amigo negro. Eu até, né? Eu até tenho amigo gay e tal. E daí o que a gente precisa entender, que essa mensagem que Jesus está trazendo de maneira muito forte, é que isso é muito difícil pra gente. Somos todos centelhas divinas. Pô, eu vejo isso. Eu acho que minha mãe é uma centelha divina. Olha que coisa maravilhosa ela é. Meu pai é uma centelha divina também. A Rose. Pô, me conheço desde pequenininho, uma centelha divina. Mas e o cara que acabou de bater no teu carro? E o cara que é de direita, é de esquerda? Isso que eu falo, não precisa nem te fazer nada. E o cara, e o cara que tem uma orientação sexual diferente da sua? Exato. Pensa diferente. Ou que é São mulher. todos que é mulher. Agora, então vamos lá. A gente também tá com um discurso muito fácil. Sim. Então vamos nossa. trazer pra gente. Então eu vou trazer um casinho pessoal. Eu vou trazer, eu tô com muita vergonha, mas vou trazer. Tava viajando pra Bolívia. Ideias que eu vou trazer, acho que a Rose seria legal a Rose comentar, que tem um aspecto ali também psicológico, eu diria. Tava viajando pra Bolívia, lua de mel. Maravilha, achando diversidade cultural, e a Bolívia é um lugar muito diferente, eu tava amando, e tava adorando, e a cultura própria indígena lá é muito forte, e eles têm uma etnia específica chamada de cholas. Nem sei se agora nem sei se esse é o nome correto, acabei de ser cancelado na Bolívia. E é muito legal, elas têm umas roupas próprias, elas são, hoje, pessoas pobres estão lá, então elas ficam vendendo coisa na rua, ficam pedindo dinheiro e tal. Mas você, assim, no alto do meu autoesclarecimento cultural, espiritual, achando tudo lindo, tudo uma maravilha, e uma hora de pegar um ônibus pro Salar do Uyuni, né? A gente estava, acho que em La Paz e tal. E daí lá tem uma regra que é o seguinte, depois você compra os bilhetes, e depois as cholas, elas podem entrar e sentar se tiver lugar, ou senão elas sentam no chão. E daí veio uma chola e sentou exatamente do meu lado, no chão, do meu lado, encostando na minha perna. E veio um cheiro característico daquela roupa, né? E daí, naquele momento, eu não tenho a mínima dúvida, eu senti repulsa. E não adianta eu falar, que foi repulsa por causa do cheiro, que foi... Não, foi repulsa exatamente por causa disso, porque a gente sente repulsa pelos outros. Esse sentimento interno, e daí nesse momento, é o momento que eu não consigo segurar essa sensação, e ela me vem à tona, e nesse exato momento eu sinto muita vergonha. Eu sinto vergonha porque eu consigo reconhecer que eu não estou reconhecendo naquela pessoa a centelha divina que ela é. Bom, Kainan, você está reconhecendo, você já está melhor. Então, mas você sabe que... Porque pelo menos você está se autoavaliando, você está dizendo, puxa vida. E eu acho que esse é um passo. Quando a gente, porque como você falou, eu acho que é uma coisa que é automática. Essa coisa do diferente, do cheiro, sem contar que você falou que ela encostou em você, ela invadiu o seu espaço pessoal, né? Então você fica... Então eu acho que é interessante a gente pensar e a gente perceber que, assim, tem uma questão também que é interessante, que do ponto de vista até psiquiátrico, né, a capacidade de julgamento é uma coisa muito importante.
né? Porque avaliar, julgar, é uma capacidade cognitiva importantíssima, porque te conecta com o que é a realidade. E com perigo, às vezes o com perigo. Então, é uma medo. coisa que a gente até avalia para ver o estado mental da pessoa, né? A capacidade de julgamento. Mas, então a gente está sempre julgando. E o Polidoro fala isso. Ele fala, olha, todo mundo tem que julgar. Então, julgue com compaixão. Né? Então, quando você... Então, essa coisa de avaliar, classificar, julgar, a gente sempre está fazendo. E a gente sempre faz pela nossa régua, pelo nosso parâmetro, por aquilo que a gente acha que é a verdade, que é o bom, que é o certo. Mas eu acho que, então, automaticamente, muitas vezes, sem a gente perceber, a gente faz esse tipo de julgamento. Né? Com alguém que pensa diferente, que age diferente, que se veste diferente. Então, né? Rose... Mas só uma parte, quando você tem essa coisa, esse break de falar, opa, pensei nisso, nossa, é assim que eu tenho que ser? Então, eu acho que esse é o primeiro filtro que vai dando uma refreada na gente e que nos leva à reflexão e a controlar o nosso próprio comportamento. Né? Porque, acho que esse é o você primeiro sabe que passo. E retomamos aquilo que a gente falava, que eram pensamentos, atos e palavras, né? Sim. Então, assim, eu não consegui segurar meu pensamento naquele momento. Não, e nem o sentimento. Eu fui preconceituoso. Eu não tenho o que dizer. E aquilo, de alguma maneira, me marcou de alguma maneira. Eu não tenho como... Eu senti vergonha. Mas você usou a sua própria capacidade de reflexão, de avaliação, para dizer, opa, isso é legal. Mas você extrapolei. Porque, veja, algumas pessoas avançam e vão até pro ato de dar um xingar, chutinho, de empurrar, xingar, falar, de bater. Com certeza aconteceria. Mas você sabe, Rô, por experiência própria também, eu tenho uma vergonha danada, uma vergonha própria, sabe? E uma tristeza muito grande, porque o fato da gente reconhecer não minimiza o sentimento de vergonha e de culpa que a gente tem. Não minimiza. Não minimiza. Eu trabalhava em Osasco naquela época e eu saía muito tarde, muitas vezes à noite. E eu tinha que fazer uma caminhada para chegar no carro. E aí eu estava subindo e aí vinha descendo um cidadão que não estava com a roupa adequada, que se acha que uma pessoa de bem, né, com a cor não estava com a cor adequada que a gente acha, né, que se fala aí, né? E eu mudei de calçada. Na hora que eu mudei de calçada, eu falei, bom, se fosse um branco bem vestido, eu teria feito isso, não teria feito isso. Isso me machuca até hoje, mas machuca. E para compensar, ela casou comigo. Já era casada com ele. Meu filho, né? Mas me machuca, porque a essas alturas, isso foi 2013. Eu estava lá, 2013. 2013. E até pra gente pensar, né? Porque assim, essa dor que causa em você é também porque você vislumbra a possibilidade de ter machucado o outro. Porque ele pode ter percebido. Sim. Isso pode ter doído nele também. Sim. E você sabe, 2013, eu já tinha programa aqui há muito tempo, conversando. Uma coisa que se fala, né, Roseli? Outra coisa que se pratica. Sim, Nossa, sim. aí machuca, eu choro quando eu lembro. Eu choro. Então, não mas posso eu lembrar vou, muito. mas Eu aí choro quando eu volto a penso dizer, nisso. O fato de você ainda chorar, ou disso também ter te machucado, isso faz com que você mude ou tente mudar o seu comportamento do daqui para frente. Claro. Eu acho que é muito interessante a gente discutir isso, inclusive com o nosso ouvinte, que ninguém aqui está isento ou está colocando, olha, daqui para frente você tem que ser perfeito. A gente está tentando melhorar. É um exercício. Né? É um Buscamos a exercício, perfeição, né? É um Buscamos a exercício, perfeição. né? E que a gente faz com tudo. É com a pessoa que tem o time diferente, né? Que coisa mais bárbara do que você bater no outro porque ele está com uma camisa diferente do que a sua. Matar o outro porque ele está com um time diferente. E esse outro podia ser seu vizinho, podia ser o seu colega de trabalho, de escola. Né? Ele Esse é o ponto. Ele é, né? Porque ele é seu irmão. Ele é o seu irmão. Aliás, era essa questão que eu queria... Não, bizarro você matar o outro em nome de Deus. Bizarro. Não, aí bizarro. a gente chega no Discriminar o outro. no Não, discriminar o outro Sim. em nome de Deus. Aí, a gente chega num ponto que eu queria jogar aqui. Que conhecimento eu tenho que ter fundamental, fora me espelhar em Jesus, mas agregar que tipo de conhecimento doutrinário, você até comentou um pouco. Já deu a dica. Deu a dica. Para que eu entenda que o outro é igual a mim. Ele é diferente,
mas ele não é diferente. O que eu tenho que saber doutrinariamente? Porque aí a gente vai falar do Evangelho Eterno. Então, eu acho interessante você falar isso, né? Que a gente volta aqui para a questão que o Kainan levantou, de que todos nós somos centelhas divinas emanadas de Deus. Mas, ao mesmo tempo, é interessante a gente compreender que existe essa irmandade, né? essa origem igual, mas cada um está num processo, num momento diferente da sua evolução. Porque a gente é muito intolerante também e muito arrogante de achar que a gente também está mais evoluído. A gente sabe mais, a gente conhece mais, né? Então você tem a coisa de, não, mas então você não aceita o diferente. Isso a gente tem acompanhado no mundo todo, não só no Brasil, mesmo a intolerância política, né? De você... As famílias, não teve ano que não teve Natal. Eu né? ia falar isso. Porque as famílias brigaram nos grupos. Porque assim, não, você pensa diferente de mim. Então você vê, mas cada um tem o direito de pensar diferente. Isso não quer dizer que você tenha que impor. Você respeita, né? E nem aderir. Não precisa concordar. Não precisa concordar, mas é o respeitar. Então, acho que essa questão, quando você enxerga, e veja, o cerne do primeiro mandamento, que eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus, é a ideia do divino monismo, que é a ideia do quê? Que Deus é a essência de onde tudo, absolutamente tudo e todos foram emanados. Então, isso já dá passa a régua, né? Dá uma similaridade, não só em relação ao outro pessoa, mas se a gente compreender que Deus realmente está na essência de tudo, a gente vai lidar melhor com o planeta, com a natureza, com os animais, porque tudo tem origem, né? Essa linha que o Kainan falou também tem o risco subliminar. Quando você reza por alguém, muito cuidado. Estou rezando porque eu estou rezando por ele. Ele é uma centelha divina igualzinho a você é. Eu dei R$10 no semáforo lá. Estou bem, estou ajudando ele. Ele é uma centelha divina como você é. Não, e você está dando R$10 agora. Daqui na próxima encarnação, você vai estar pedindo os R$10. Né? Espero que não. Mas existe. Mas já pode ter pedido antes. Exatamente. Ou pode vir a pedir de novo. Então, eu queria só convidar o ouvinte para fazer uma reflexão junto com a gente, na sua casa, dentro aí, na sua intimidade. Eu não tenho preconceito mesmo? Quais os preconceitos que eu tenho? Como é que eu olho o meu diferente? Eu acho que é hora da gente parar para pensar nisso mesmo, né? É até uma régua que vai impedir, a hora que eu reconheço, eu não sabia, mas eu tenho, para não agir, né? Para não fazer. Mas eu queria fazer o seguinte, eu queria falar da mulher adulta, mas eu acho que eu vou fazer antes, diferente. Nós abrimos o programa com um áudio do seu Oswaldo, que eu acho que a gente poderia comentar um pouquinho. Eu vou ler ele de volta, até para a gente saber expandir essa questão do conceito de fraternidade, que está na base de eu acolher todos. Né? É a fraternidade. Eu me reconhecer irmão de todos me faz acolher todos. A abertura é o seguinte. A consciência da unidade, isso que você falou agora, da unidade divina entre os seres, há de ser a força propulsora, que é aquilo que vai nos impulsionar de todos os atos de fraternidade. E aí, ele elenca alguns atos de fraternidade, que ele fala tolerância, perdão, resignação, espírito de renúncia e abnegação. A tolerância a gente falou bastante aqui, né? Sim. Hoje. Mas o perdão, tem uma questão do perdão muito interessante que o Polidoro comenta no livro Nos Planos da Morte. O que é resignação? Até onde eu me resigno? Até onde é a renúncia? Até onde é a abnegação? Né? Vocês. Obrigado. Com vocês. Eu posso começar, por exemplo, se quiser, com a questão do perdão, mas... Não, mas não entendi a pergunta. Então, até que ponto a tolerância não é uma omissão? Não, sim. Até que ponto a renúncia não é uma autoflagelação? Até onde se vai? Então, é o limite. Mas é isso que a Rosa estava comentando, que assim, é um exercício. É um exercício, porque óbvio que existe um equilíbrio, né? E é óbvio que se você está encarnado
você precisa preservar a sua vida, Sim. e você se sente numa situação de perigo, porque existem outras pessoas encarnadas que podem te colocar em perigo, é óbvio que você tem o direito de se afastar, de correr, né? Você, Claro. né? Você pode sentir medo das pessoas, não tem problema. Mas aí tem uma frase do seu Oswaldo bastante forte. Antes ser vítima do que ser algoz. Isso, exatamente. É muito forte Então, mas isso. aí, Lenira, Mas eu tem acho a que- preservação da Sim, vida. mas isso aí entra de novo, que eu acho que a questão de o tamanho de cada um. Cada um. Porque você, você aceitar que você prefere ser vítima do que algoz depende do tamanho da pessoa, do tamanho da evolução espiritual, da coragem, enfim. Nossa, mas sabia que essa, pra mim, esse é meu lema de vida, é isso, sabia? Então, mas Essa é uma coisa que eu tenho. Eu prefiro, com certeza, Oh. ser vítima do que eu gosto. Então, mas numa questão crucial de vida ou morte, a gente também pensa em quem depende da gente. Claro, Exato. claro. Por isso Porque que eu está num falei, são ambiente relativo. múltiplas variáveis, né? Então, assim, você vai ver o interesse da sua família, o interesse do seu filho, a preservação da sua própria vida. Agora, você tem que ter esse limite, até onde eu vou, né? E mesma coisa, a coisa da renúncia. Isso. Né? Você dividir, você precisa ter tudo para você? Você precisa querer tudo? Né? Não, você pode dividir. Agora, isso também não significa que você vai abrir mão da sua individualidade, da sua opinião, da sua personalidade. Né? Você não tem que abrir mão de tudo, porque senão também você está se anulando. Né? E você também, eu acho que uma coisa interessante é que você também é centelha divina. Então, você também tem direitos, você também pode e deve ter opinião, você também pode e deve ser respeitado. Né? Então, não é se anular. Não, pode pisar em mim que ok. Não. Né? O nosso querido ouvinte pode estar pensando, diante dessas colocações todas aí, a vida é difícil. Quem disse que era para ser fácil? Quem disse que era fácil? Mas só queria né? ressaltar uma coisa que você comentou, porque isso que você está falando é aquilo que o Polidoro fala bastante, que tem algo que é mais passivo e algo que é mais ativo nisso, né? Sim. Você está falando assim, quais são as coisas que eu posso fazer para ser mais fraterno? Né? E daí estão essa lista aí que pode ser por renúncia, pode ser por abnegação, pode ser por tudo mais. E o que está falando é uma coisa anterior ainda, que é passivo. O que eu faço para não sentir esse sentimento de repulsa ou de preconceito, seja o que for. Então, assim, como a gente falou, é um exercício. Então, a gente tem que começar pelo básico, a gente tem que começar pelo esse policiamento interno, individual, a reflexão, e a gente vai evoluindo, pensando, até agora, quais atos de bondade, então, e fraternidade eu consigo fazer? Renúncia, às vezes tem a ver com bens materiais e às vezes não tem também, né? Sim. Então, por exemplo, você está numa briga de foice no seu trabalho e você sabe que você pode fazer tal coisa, que você vai ganhar uma vantagem naquilo, uma coisa não muito legal, né? Não legal no sentido jurídico, sim, sim. mas não nem muito bacana. Tudo que é legal é ético. É moral. E você renuncia a isso. Puxa, mas eu mereço aquele cargo. Eu vou renunciar a isso. Ou até, às vezes, eu vou renunciar a uma determinada pessoa pelo bem de um grupo. Sim, de uma família. De uma família. Você entendeu? Isso foi uma coisa que eu ouvi o Polidoro falar uma vez que me calou fundo. Entendeu? Eu renuncio, mas quem renuncia com consciência não sofre pela renúncia. Porque, sabe, eu renunciei, mas como eu sou boa, eu não sofro pela renúncia. Eu acho até, nessa linha da renúncia, né, pode ser uma coisa muito mais simples. Quando você, por exemplo, faz um trabalho voluntário, quando você visita alguém que está doente, você está abrindo mão do seu tempo, você está abrindo mão do seu lazer, do seu descanso, para fazer algo em prol do outro. Então, não precisa ser só aquela renúncia heróica, né? Olha, eu dei minha vida pela... Mas a gente pode fazer uma série de coisas muito pequenas e que podem melhorar muito o mundo que nos cerca. Seu entorno, né? Tá acabando o tempo? Não, mas já tem tempo. Eu queria só voltar para Jesus. Opa. Sim. Né, pra gente pensar, então, né, aquela história lá da Samaritana que a gente está pensando. Estamos num ambiente extremamente populoso, com várias etnias. Multicultural, multiétnico. Com muito fluxo de dinheiro, com muito fluxo de mercadorias. E só pra gente lembrar dessa região, só dessa região. Então, lembra, tem os semitas, vem os judeus, e desse mesmo braço, o que nasce depois de Jesus? O cristianismo. E do próprio cristianismo, isso é uma coisa que eu não sabia, que tem um bispo cristão que foi tataravô de quem? De quem? Maomé.
Do mesmo braço, Do mesmo braço. vem o islamismo. O islamismo. E hoje estamos todos lá, naquele mesmo lugar, lutando, Guerreando. brigando, guerreando. Sem contar que ainda tem outras divisões, porque você tem o cristão ortodoxo, você Ortodoxo, tem o cristão nossa, os romano, drusos, você tem os drusos. Não, é interessante que nós... Tem cristãos hoje em dia, que ainda fazem autoimolação. Tem cristãos que hoje em dia ainda fazem sacrifício. Né? Ou seja, assim, é um ambiente extremamente diverso e nós, como centelha divinas, temos que estar preparados para viver nesse ambiente viver diverso, isso. reconhecendo Sim. todos como centelha divina. Não, e outra, né? Não só ali na região do Levante, mas se você for ver hoje em outros lugares, na Europa, você tem Também. um fluxo migratório enorme. Você tem agora nos Estados Unidos toda essa... E uma resistência daqueles que estão mais abastados, daqueles que estão melhor, de segurar isso. Eu não quero essa invasão, porque é diferença de costume, porque é diferença social, é diferença econômica. Então, a gente ainda vive isso. Ali, isso está muito intenso e muito visível, mas se você... Isso é global. Hoje é uma questão global. A gente vê aqui hoje o pessoal torce o nariz aqui no Brasil, aqui em São Paulo, para haitiano, para peruano, para boliviano, Nigeriano. para nigeriano. A gente não acolhe. Então, e o mais, que eu né, Lenira? queria- Para o funkeiro. O cara do O cara aqui rapper, do o cara do rapper, o cara que funk, tem uma- o skatista, Pois é, Né? né? Quem se veste de um jeito diferente, diferente. a calça rasgada, não sei o quê. Não, gente, então eu queria, a gente já vai para oração, e eu até conto para vocês que normalmente a gente, quando tem evidência, a gente conta a A evidência gente no ar, acabou não tá? falando da mulher adulta. Não né? falamos da mulher adúltera, fica pra para próxima dupla. dupla. Não falamos do perdão, que é uma coisa interessante, a gente bota no próximo programa. E eu acabei esquecendo o que eu ia Fala o falar. seguinte, Kainan e Roseli, não deu para terminar, voltaremos no domingo que vem. Exatamente. Dá o Canais. telefone de novo, o telefone de O novo ouvinte para... que queira ganhar o livro Evangelho Eterno, mande para nós o WhatsApp com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 99608-4846. E neste mês, até os estoques terminarem, Lei, Graça e Verdade. Mas o que eu queria só fechar, e tem que fechar mesmo rápido, é que o mote do nosso programa, o eixo do nosso programa é Jesus é o modelo a ser seguido. Sim. Tá? Isso que a gente quis De mostrar aqui. tolerância, de compreensão, De de aceitação aceitação. e de tudo mais. Palavra de Oswaldo Polidoro. Enquanto não realizam amai-vos uns aos outros, pelo menos o tolerai-vos uns aos Uns aos outros. outros. Exatamente. Tanto que está aqui tolerância, né? Sim. Então, agora, você que conhece, está acostumado com o nosso programa, é hora de você fazer os seus pedidos aí na sua casa, tá bom? Então, vai aí, o Pedro põe sempre aquela musiquinha gostosa, o Pedro é a nossa salvação aqui, não é Jesus, é a nossa Não é Jesus, é o Pedro. E ele coloca aquela musiquinha gostosa e você peça a Deus tudo o que você deseja, em termos de ajuda médica, psíquica, emocional, financeira, material, mas principalmente, lembre-se de todas as pessoas que choram desesperadamente nesse planeta, pelas diferenças que sofrem, pelas discriminações, mas porque não tem o que comer, não tem onde morar, não tem pátria, por todos aqueles abandonados do mundo, os idosos, crianças, deficientes. Peça a Deus por si, peça a Deus por ele, enquanto nós todos fazemos essa oração. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me, ó poder infinito, em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja o reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Os presentes pode ter alguma evidência, quiser relatar, está à vontade. Graças a Deus eu posso acompanhar uma luz muito clara, muito brilhante, que vem do alto. Ela se divide em múltiplos feixes muito finos e vai caindo sobre a cabeça de cada um. E aí, até por conta do que a gente falou hoje, a gente vê muitas pessoas que estão em situação de rua, muitos que estão doentes, assim, em lugares muito diversos, no planeta todo,
né? Óbvio que os mais abastados também são tocados, não é isso? Mas assim, é como se realmente essa luz não fizesse acepção de pessoa e tudo e todos são tocados. Então é um raio bem fininho, grande, mas que se subdivide em filetes brilhantes e que tocam aí a cabeça de cada um aí das centelhas, cada um dos espíritos aí lotados nesse planeta, graças a Deus. Jorge acompanhou? Caína acompanhou? A gente tem aí 15, 20 segundos, uma frase que você gostaria de falar, a Rose gostaria de falar, aí a gente encerra o nosso programa. Pergunta surpresa. Amai-vos uns aos outros. Eu ia falar exatamente isso, né? 2 vezes. 2 vezes. Né? É muito difícil, mas eu acho que esse é o exercício, né, ao qual todos nós devemos nos propor a cada dia, a cada momento. Exatamente. Um dia perguntaram para Jesus, como que a gente vai mudar o mundo? Ele respondeu, sendo bom. Eu não entenderia, mas... Recadinho final, lembra? Procure um local de oração bem cristão, onde se pratica os dons mediúnicos, onde se respeita a lei de Deus e vá orar pelos outros no meio dos outros, cumprindo assim e respeitando assim o 4º mandamento da lei de Deus. Terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Nessa transição planetária, mais do que nunca, viva os 10 mandamentos no seu dia a dia. A gente volta aqui no próximo domingo. Fique com Deus. Tenha um bom domingo e uma ótima semana. Fique com Deus. Programa Divinista.